Olá, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, mais uma aula. Sei que eu estava em débito com vocês aí, né? Porque a gente já está há 2 semanas sem postar nenhum vídeo aqui do curso. Mas é realmente devido ao nosso trabalho e aos estudos que a gente dá semanalmente também online, tá bom? Então, já peço aí desculpas a quem tem acompanhado o curso semanalmente. Ficamos aí essas 2 semanas sem gravar, mas de volta aqui para dar continuidade no curso da Escola de Fundamentos Bíblicos, tá bom? A última aula nós falamos sobre redenção, remissão, e foi um tema assim que eu gosto bastante, né? Até vou voltar aqui pra gente. Eu falei sobre perdão, remissão e redenção, né, na aula 6. E a gente ali tentou mostrar um pouquinho para vocês do que são essas palavras que muitas vezes fazem a gente se confundir dentro dos versículos da palavra de Deus, do que exatamente o autor, né, daquele livro, daquele versículo, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando. Porque a gente não entende o fundamento da palavra, né? A gente não entende a raiz da palavra. Então, a principal palavra do ensino da lição 6 era redenção. E quando a gente entende essa palavra redenção, que é resgate de uma propriedade, resgate de algo, né? A gente consegue, então, compreender um fundamento essencial da palavra de Deus, que é a salvação, que é a redenção que veio até nós através de Cristo na cruz, né? Então, esse é o fundamento principal dessa palavra, e quando a gente entende que houve um pagamento de um resgate, que Cristo nos resgatou, então, através da cruz, nós passamos a entender com maior clareza o sentido da salvação, o sentido da cruz, o sentido do sacrifício de Jesus por nós, né? E esse é o assunto da 7ª aula, né? Salvação e o sangue de Jesus. Mas eu gostaria realmente aqui hoje, nessa aula, de ter liberdade, de bater um papo com vocês a respeito desse assunto, que para a grande maioria é até difícil, né, de entender, porque muitas teologias nós temos aí para ouvir, né, grandes teólogos, desde a igreja primitiva até o século XXI, a gente tem várias pessoas tentando entender esse fundamento, tentando entender o entendimento disso tudo, do que é essa salvação, e às vezes a gente tem um pouco de confusão quanto a isso, né? E eu quero aqui, de forma bem simples e objetiva, tentar chegar a um consenso com vocês, chegar a um entendimento o mais simples possível dessa palavra, né? O mais simples possível do que houve, do que aconteceu ali naquele dia, naquela sexta-feira em que Cristo foi crucificado, morto pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então, é esse o assunto da nossa aula de hoje, que eu quero bater um papo aqui com vocês. Eu creio que essa aula vai ser um pouquinho extensa, mas eu vou tentar trazer esse ensinamento de forma muito simples e muito objetiva para que a gente junto possa entender esse fundamento da palavra de Deus, tá bom? Então, já queria pedir para você que está vendo essa aula, que está sendo o primeiro vídeo que você está assistindo, te aconselho a voltar e assistir as outras 6 aulas, para que você possa, então, ter um entendimento mais completo daquilo que eu vou falar nesse momento. Cada aula sozinha, ela acaba ficando um pouco, alguma lacuna, né, em aberto. Acaba ficando algum entendimento não muito completo. Então, por isso que eu chamei essa escola de fundamentos. E por isso que eu peço para que vocês assistam todos os vídeos, um a um, semanalmente mesmo, e na sequência. Por quê? Porque traz um entendimento completo desse todo que nós vamos ter no final. Então, pegar os vídeos aleatoriamente pode trazer alguma confusão na sua mente, mas se você vier passo a passo, um a um, seguindo aí desde a aula 1 e chegando até a última aula que eu estiver gravando, que você estiver assistindo, eu tenho certeza que o entendimento vai ser completo e você vai conseguir realmente entender o que a palavra de Deus está dizendo a respeito desses assuntos que a gente está tratando aqui, tá bom?
Então, se inscreva aí no canal, né? Ativa o sininho para você receber toda vez que eu colocar realmente um vídeo novo. Isso faz com que a gente realmente entenda quais pessoas estão acompanhando os vídeos. Se houver alguma dúvida, você pode mandar aí nos comentários. E, inclusive, a apostila, né, ela está disponível em PDF para quem quiser ter, né, esse material em mãos para estar escrevendo durante as aulas, fazendo as suas anotações durante as aulas, né? Então, se você precisar, manda um e-mail, eu sempre deixo o meu e-mail no rodapé aí dos comentários do vídeo, né? Então, pode mandar lá o e-mail que eu vou estar respondendo com o PDF para vocês acompanharem as aulas aí. Compartilha com amigos, compartilha com pessoas que você sabe que tem vontade de aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. O meu intuito aqui, desde o início, foi só deixar registrado esses ensinos que eu trouxe na minha igreja local e que eu acredito que pode ajudar a maioria dos cristãos, principalmente novos convertidos ou pessoas que têm dificuldade de entender a palavra de Deus. Fica mais claro, mais objetivo, mais simples para as pessoas entenderem o que a palavra de Deus está dizendo. Tento ser o mais simples possível nas minhas palavras, tento ser objetiva nas explicações, para que a gente possa ter um entendimento mais objetivo da palavra, tá bom? Então, sem mais demora, bora lá para a aula. Na verdade, eu queria deixar um outro comentário aqui com vocês. Eu gostaria que vocês realmente no comentário colocassem assim: oi, Eli, eu tenho assistido às aulas, né? Eu tenho alguns livros que eu gostaria de fazer algum sorteio, fazer alguma coisa para abençoar a tua vida. Então eu gostaria de saber quem é você que está assistindo o canal, que tem acompanhado as aulas. Então, se você assistiu todas as aulas até aqui, deixa um comentário ali embaixo dizendo assim: eu assisti todas as aulas, Eli. Eu gostaria de participar desse sorteio. E aí a gente pode estar acompanhando então quem está aí. E assim que eu decidi fazer esse sorteio, a gente vai estar sorteando entre as pessoas que nos acompanham aqui no canal, tá bom? Se você é da igreja local, ou se você é algum amigo de algum membro da minha igreja, né? Coloca aí nos comentários que você está acompanhando os vídeos, que você tem assistido, e eu vou ter prazer de estar sorteando esses livros que eu tenho vontade de compartilhar com vocês, para a gente estudar junto a palavra de Deus, ou para você ter um conteúdo melhor da palavra de Deus através desses livros, tá bom? Ou outros brindes que a gente possa estar querendo sortear. Eu gostaria realmente de saber quem está acompanhando os vídeos aí, tá bom? Então vamos lá. 7ª aula, né? A lição 7, que fala sobre salvação, a palavra salvação, que é o significado da salvação e o que é o sangue de Jesus. Por que que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado? Por que que é o sangue de Jesus que traz salvação para nós? Mas o principal assunto aqui para nós é realmente o que é a salvação e como essa salvação chega até nós, tá bom? Esse vai ser o assunto para nós. Então, quem tá aí com a apostila, eu vou estar lendo o primeiro versículo, tá em 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Se você não tá com a apostila na mão aí, para um pouquinho o vídeo, abre a tua Bíblia, né? Aí nesse versículo, 1 Pedro 2:24 diz assim, vamos ler juntos. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, o apóstolo Pedro escreve aqui para nós, em uma de suas cartas, que carregando ele mesmo, ele está falando sobre Jesus, em seu corpo, então Jesus carregou no seu corpo, no corpo físico dele, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Nós vamos entender isso, do que é esse levar sobre o madeiro todos os nossos pecados. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Um outro versículo que eu queria já deixar aqui para vocês é em Isaías 53:5. Isaías 53:5. Isaías deixa outro versículo muito importante para nós sobre essa questão de Jesus e da salvação e desse resgate. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo também de Isaías, aliás, o capítulo inteiro de 53 de Isaías traz muito sobre essa crucificação, sobre essa salvação, sobre esse sacrifício que somente o Cordeiro de Deus poderia fazer em favor da minha vida, em favor da sua vida, para que nós então fôssemos totalmente sarados, totalmente libertos, resgatados. E aí eu queria ler junto com vocês também um versículo que, ao iniciar essa aula, me veio muito forte ao coração para que a gente possa entender também esse conceito de salvação, que está lá em Colossenses 1,13. Eu abri até a minha Bíblia aqui do lado, não tá na apostila, tá bom? Colossenses 1,13. Eu gostaria que você também abrisse aí comigo e aí você anotasse, se você tá com a apostila, anote esse versículo também. Se você não tá com a apostila, abra a tua Bíblia para ler junto conosco aqui. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu vou ler novamente, essa versão é a NVI que eu tô lendo, mas eu gosto bastante de uma outra versão, que é a Revista Atualizada, que troca algumas palavrinhas, mas que traz um melhor entendimento para nós. Então, se você tá com essa versão de Bíblia aí, leia ela e você vai entender o que eu vou dizer também. Versículo 13 de Colossenses 1, tá? Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo, eu gosto muito de uma versão que fala mais ou menos assim, eu não estou com ela aqui agora, mas se você está com essa versão, você vai entender o que eu estou falando, e eu gosto bastante dessa versão. Diz assim: pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? E em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, algumas versões está escrito, né? Mas eu gosto bastante dessa versão, que ele nos libertou do império das trevas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa aula, é sobre essa libertação desse império das trevas, é sobre essa libertação de um reino, que a palavra chama de reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Então, quando Jesus diz ali, enquanto ele estava discipulando seus discípulos, enquanto ele estava andando nessa terra, ele dizia muito que o reino de Deus era chegado, que o reino de Deus estava próximo, em algumas passagens, né? Então, Jesus estava dizendo que havia de ser inaugurado um novo reino, havia de ser inaugurado uma nova época em que as pessoas entenderiam de forma diferente como era reinar, como era estar debaixo de um reino que não era o reino das trevas, que não era um reino guiado pelas trevas, né? Então, quando a gente fala de reino, quando a gente fala de império, nós estamos falando de alguém que, no caso de um império, um imperador, né? Alguém que é sobre todas aquelas pessoas, sobre todos aqueles reinos. E quando a gente fala de reino também, a gente pode falar de realeza, a gente pode falar de rei, a gente pode falar de uma monarquia, né? Então, o que é uma monarquia? Uma monarquia é um tipo de governo onde existe um rei e uma rainha supremos naquele reino, naquele país, naquelas nações onde aquele rei ele governa, e esse rei ele tem autoridade máxima, assim como o imperador também, ele tem autoridade máxima sobre um reino. Então existem alguns tipos de governo, né, que a gente pode entender diante dos governos que existem na nossa nação, no caso aqui do Brasil, o presidencialismo, né? O presidente é a autoridade máxima no nosso país, mas a gente entende pela palavra de Deus que o próprio Jesus, ou em várias passagens, nós temos dois tipos de governos muito claros para que a gente entenda o que é viver
debaixo do reino do Filho do seu amor, debaixo do reino de Deus, que Jesus diz tanto nos evangelhos, né? Então, Deus, ele tipifica, ele mostra qual é o tipo de governo que ele gostaria de ter sobre a terra, que ainda não tem, mas que esse reino está muito próximo de ser estabelecido. Então, o reino de Deus e o império do Filho do seu amor. Então está se falando de nobreza, de realeza, de um reino que existe um rei único e supremo, e de um império que também existe um imperador, alguém que está acima de todas as outras autoridades, que também deseja governar. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses 1,13, está dizendo que Jesus, através da salvação ali na cruz, no madeiro, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que é esse transportou? É exatamente o que você pode estar imaginando aí agora. O que é transpor, né? Transpor significa você tirar algo de um lugar e colocar isso, essa mesma coisa, em outro lugar. Então vamos supor, eu quero transpor um líquido que está em uma garrafa para outra garrafa. Então eu troco aquilo de lugar, eu tiro aquilo de um lugar para o outro. Eu quero, vamos supor que eu esteja transportando algo num caminhão, né? Fazendo transporte de uma carga. Então eu tiro uma carga de um certo lugar e eu transporto através desse caminhão essa mesma carga para um outro lugar. Nós podemos dizer também, até de forma mais espiritual, eu gostaria que você pensasse aí comigo a respeito de você transportar algo através do tempo, né? Através de uma máquina do tempo. Quantos assistiram aí esses filmes de ficção científica que fala de transporte, né? A pessoa está no lugar e ela aparece em outro lugar. Então essa talvez seria a maior forma da gente entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Parece meio ilusório, mas eu quero dizer para você que foi espiritualmente o que Jesus fez comigo e com você. A palavra fala que ele nos transportou. Então pensa que você está dentro de uma máquina do tempo, em um lugar físico, e você foi então transportado através dessa máquina para um outro lugar. Então nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, do Filho Jesus, do reino de Deus. Então o que Jesus fez foi nos colocar, aqueles que creem na salvação dele, através da cruz do Calvário, aqueles que creem no sacrifício de Jesus. O que acontece conosco é um transporte, um transpor de um lugar espiritual, que é o reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. É isso que acontece quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós cremos no sacrifício, no que aconteceu ali, naquela sexta-feira, naquele dia em que Cristo foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando eu creio nessa mensagem, quando eu creio nesse sacrifício, quando eu creio nesse sacrifício perfeito, a palavra diz que nós somos transportados. Eu entro como se fosse numa máquina do tempo e eu saio de um lugar espiritual, que é o império das trevas, e eu sou transportado automaticamente para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. E a partir de então, eu tenho o que eu chamo de um rei, um imperador agora sobre a minha vida. Eu tenho um senhor sobre a minha vida. E isso é a parte talvez mais importante de se ser transportado, porque a palavra de Deus diz que enquanto eu estava no império das trevas, havia um imperador que reinava sobre a minha vida e sobre a tua vida, que era o nosso adversário, que era o adversário de Deus, que é o próprio Satanás, que é o próprio enganador,
que é o próprio rei deste mundo, e quando eu falo mundo no sentido de reino, de império das trevas, ok? Satanás tem o domínio ainda sobre a terra, é a habitação dele, é o reino dele por causa do pecado, mas Deus diz através da sua palavra que nós somos transportados então desse império das trevas espiritualmente para um império, para o reino do Filho do seu amor. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, queridos, tem a ver muito mais com algo espiritual do que algo físico ainda, porque a redenção completa, porque o completar dessa obra vai ser sim, vai acontecer sim, muito em breve quando Jesus voltar. Aí sim, ele vai tirar todo o governo das mãos do diabo e o governo vai estar 100% nas mãos do nosso Redentor, do próprio Deus. Amém? Então nós aguardamos ansiosamente por esse fechamento desse reino estabelecido na terra novamente, que vai ser do nosso Deus. Mas esse é um outro assunto que a gente pode, num outro momento, estar tratando. Mas o que eu quero focar nesse estudo da aula de hoje, da aula 7, é sobre essa salvação, do que aconteceu ali na cruz do Calvário, do que aconteceu através do sacrifício de Jesus. E eu quero ser muito clara e objetiva de que isso foi só o início de toda uma trajetória que a gente tem a partir desse transpor, a partir dessa transição, que eu saio do império das trevas e passo a estar no reino do Filho do seu amor. Acontece somente uma transição de governo, acontece simplesmente uma transição de lugar no espírito, acontece simplesmente uma transição de reinado. Eu passo a não ser mais governado pelo império das trevas, e eu sou governado pelo reino do Filho do seu amor. Eu sou governado pelo próprio Espírito Santo, eu sou governado pelo próprio Deus a partir desse momento. E aí está então a diferença. O que a maioria das pessoas pensa e que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, e eu quero que você seja muito sincero em dizer, se você não entende dessa forma, você tem toda a liberdade de colocar aí nos comentários, mas o que eu quero dizer para vocês é que entender salvação é entender que o momento de crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas é o pontapé inicial de uma vida debaixo de um novo reinado. É o pontapé inicial de começar um caminhar com Deus. E aí está a diferença em que a maioria tropeça nesse ensino, tropeça nesse entendimento, achando que a salvação, ela é o fim de todas as coisas. Ela é o término de uma obra que Deus começou nas nossas vidas. E não, a salvação, o crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a redenção dos nossos pecados ali na cruz do Calvário, é somente o